e tem uma palavra para o nosso coração nessa noite, amém? Aleluia. Diga para quem está do seu lado aí, o Pai vai falar com você hoje. Você crê? Aleluia. Quero ler com você o texto que está em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 15 em diante. Deus vem confirmando essa palavra ao meu coração nessa semana e nessa noite. Uma vez mais Ele continua confirmando desde o início do culto. E Ele é muito bom. Diz assim, Deuteronômio capítulo 8, versículo 15. Podemos ler? A minha versão NVI diz assim: Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Eu vou ler mais uma vez essa última frase. Para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Amém? Feche os seus olhos. Pai, queremos te agradecer. Uma vez mais, queremos nos entregar e pedir que os nossos ouvidos espirituais se abram, Pai. Estamos aqui reunidos e reconhecemos que precisamos da sua voz, precisamos do teu conselho, da tua palavra que nos guia, que nos orienta, que nos exorta, que nos consola. E queremos estar abertos, Pai, a Ti. Em nome de Jesus, fala conosco nessa noite para a Tua glória, Senhor. Nós te damos já a honra, a glória, o louvor que a Ti é devido em nome de Jesus. Amém? Queridos, Deus é muito bom. E Ele trouxe uma palavra ao meu coração para essa noite. Uma palavra sobre o povo de Israel no deserto. E essa palavra, ela não é sobre o povo passando pelo mar vermelho, como nós muito ouvimos falar, nem sobre o povo entrando na terra prometida, mas ela é simplesmente sobre o tempo, o período em que o povo esteve no meio do deserto, caminhando para a terra que Deus tinha prometido aos seus antepassados. Terra essa que manava leite e mel. Então nós ouvimos muito falar sobre o povo de Israel, o que eles fizeram, o que Deus fez, abriu o mar vermelho, tirou eles do Egito, enviou as 10 pragas, abateu o Egito. Mas nessa noite eu quero falar sobre o tempo em que o povo esteve no deserto. Lendo a palavra de Deus, o Espírito Santo pôde despertar em meu coração uma curiosidade sobre por que esse povo ficou tanto tempo no deserto. E eu comecei a ler a palavra de Deus e descobri que não foi por um acaso que o povo passou pelo deserto. Não foi porque o povo saindo do Egito daria de frente com o deserto e simplesmente teria que passar por este deserto. Não. Deus tinha um propósito em levar aquele povo para o deserto. Deus tinha muitos porquês em guiar o seu povo ao deserto. Foi de forma proposital, entenda bem isso, proposital, que Deus tira o povo do Egito, o liberta, mas o coloca num deserto. Você consegue entender isso? E eu pude entender que Deus tinha um propósito muito grande com aquele povo no meio daquele deserto. E é sobre isso que Ele vai nos ensinar nessa noite. Amém? Mas antes eu quero falar com você sobre o que é o deserto. Primeiro, o deserto é um lugar quente, árido e solitário. Quem caminha no deserto fica com sede, não encontra água, fica com fome, não encontra comida, não encontra sustento, fica com calor e não encontra sombra. No deserto estamos completamente vulneráveis, não podemos nos esconder no deserto. O deserto também é um lugar de desconforto. Olha só isso, insatisfação, difícil estadia, difícil locomoção. Espiritualmente falando, o deserto ele representa nos dias de hoje
os momentos difíceis da caminhada com Deus. Representa as dificuldades que nós temos na vida. Representa os problemas pelos quais nós passamos. Mas apesar disso, o deserto ele é um lugar que não é um lugar ruim, como nós pensamos e ouvimos falar. Espiritualmente falando, o deserto é um lugar bom. Porque é um deserto onde Deus, é o lugar em que Deus nos ensina, onde Deus nos faz crescer. É comprovado que nós temos uma extração de maior potencial em momentos de dificuldade. Amém? Alguém me ouve? Vocês estão caladinhos assim? Amém. Portanto, o deserto é um lugar bom, porque Deus nos leva a um crescimento. Deus nos leva a um lugar de maior potencial, no ser e no fazer, o qual Ele tem para nós. Quem pode me entender? Agora eu quero pensar com você e quero que você reflita junto comigo, para começarmos a mensagem. Existe alguma situação difícil, algum problema, pelo qual você está passando na sua vida hoje? Existe? Alguém aqui passa por problema? Só eu? Não? Todo mundo passa? Pois bem, esse pode ser o deserto pelo qual você está sendo guiado por Deus. Você já parou para pensar por que você passa por isso? Já parou para pensar por que passa por dificuldades? Por que passa por problemas? Porque tudo não é perfeito, sem problemas, sem dificuldades, sem momentos difíceis. Já parou para pensar? Ah, mas eu aceitei Jesus. Tudo bem. Ele mesmo disse, no mundo tereis aflições, desertos. Vocês não estão imunes de problemas. Não. Tereis aflições. Já parou para pensar por que você está passando por esse deserto que você parou para pensar aí agora? Que você identificou na sua vida hoje? É sobre isso que Deus vai falar comigo e com você. Amém? Amém? Aleluia. Primeiro, eu quero te dizer que o deserto ele é importante para nós. Veja bem, eu estou entrando na mensagem logo porque eu não quero gastar todo o tempo. É muita coisa, então vamos direto no deserto. Amém? Por que o deserto é importante? Primeiro, porque Deus nos ensina no deserto. Olhando para o povo de Israel, o povo sai do Egito. Primeira coisa que Deus fala para Moisés: Moisés, traz o povo, consagra o povo, ao terceiro dia traz o povo ao pé do monte. Eu vou descer no alto do monte, eu vou falar com o povo e vou ensinar-lhes minhas leis, os meus mandamentos, os meus preceitos. Moisés consagra o povo vem ao pé do monte no terceiro dia, Deus desce sobre o monte começa a pegar fogo, ouviu-se uma buzina, uma trombeta muito alta, e a voz de Deus no meio dessa trombeta, o povo se assusta, e a voz de Deus faz com que eles sintam medo de morrer. O povo começa a tremer no pé do monte. E fala: Moisés, fale você conosco, e não fale Deus, porque a gente vai morrer ouvindo Deus. Porque o povo estava distante de Deus. Moisés, que tinha intimidade com Deus, sobe no alto do monte, fala com ele face a face, ouve a voz dele, fala com ele. Não se assusta com a voz de Deus, porque tinha intimidade com Deus, porque conhecia a Deus. Mas o povo estava numa cultura totalmente pagã no Egito. Estava longe de Deus, estava na idolatria, estava em hábitos, em rituais, em uma cultura totalmente distante da cultura dos céus, da cultura de Deus. Algo que violava totalmente, plenamente a santidade do Senhor Deus. E Deus precisa ensinar esse povo agora, no meio desse deserto. E agora Moisés sobe ao monte e começa a ouvir as leis de Deus, e Deus começa a transmitir através de Moisés tudo o que ele queria ensinar ao seu povo. Deus não poderia tirar o povo do Egito, entenda isso, e levar-lhes simplesmente para a terra prometida. O povo teria transmitido toda a cultura do Egito para a terra prometida. Não teriam o conhecimento de Deus, iriam se corromper plenamente. Mesmo Deus tentando ensinar-lhes a sua lei, o povo se corrompeu ainda lá na frente, por muitas vezes. Por isso Deus leva o povo para onde? Para o deserto, diga, para o deserto.
começa a ensinar-lhes as suas leis e os seus mandamentos, a sua cultura. Portanto, o deserto é lugar de aprender com Deus. O deserto fez o povo sair do Egito para ir à terra prometida. O deserto te eleva de nível. Você está aqui. Deus quer te levar até aqui. Sabe o que tem aqui no meio? Um veículo chamado deserto, pelo qual Deus te eleva, te faz subir. Perceba que antes de você ser promovido por Deus, antes de receber o cumprimento de uma promessa, uma bênção, sempre vem uma aflição antes. Essa aflição se chama deserto, amém? O próprio Jesus passou pelo deserto. Por quê? Entenda, eu estou falando nessa noite de um Deus bom. Um Deus que é bom o tempo todo. Um Deus que nos ensina e quer o nosso bem, mesmo em meio a um deserto. E você vai entender isso nessa noite. Lucas capítulo 4, versículo 13. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou. Deixou quem? Jesus. Até a ocasião oportuna, Jesus voltou para Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Jesus é batizado por João Batista, o Espírito desce sobre ele, e ele começa a pregar, é isso? Não. O Espírito desce sobre ele e ele é levado pelo próprio Espírito ao deserto. Quem consegue me entender? Para ser tentado pelo próprio Satanás ainda. Detalhe. 40 dias Jesus passou no deserto. Depois que ele passa pelo deserto, ele começa o ministério dele, aí a sua fama se espalha, todo mundo o conhece. Mas antes dele começar o ministério, deserto. Quem consegue entender isso? O deserto também é importante porque é um lugar de solitude. Deserto fala de solitude. Marcos capítulo 1, versículo 35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto. Onde ficou? Orando. O próprio Jesus ia para o deserto sozinho. Porque ele precisava se isolar para orar e ter um tempo a sós com o Pai. Porque no meio da multidão, no meio dos discípulos, ele não conseguia. Ele precisava estar a sós. E o deserto era o lugar que ele encontrava de solitude com o Pai. Quem consegue entender? No deserto nós somos intimados por Deus e convidados por Ele a estar a sós com Ele. Por isso, perceba que quando tudo está bem em nossa vida, tudo está perfeito, nem um deserto à vista, se deixar a gente não vai nem no culto no domingo. Quem dirá ter um tempo de oração com o Pai? Por isso que Deus às vezes deixa um deserto se aproximar da gente, aí a gente sente as coisas apertarem, voltamos a vir aos cultos de domingo, voltamos a ter uma vida de oração com Deus, voltamos a ler a Bíblia, porque o deserto nos aproxima de Deus. Quem está entendendo? Deserto, lugar de intimidade com Deus, proximidade. O povo não tinha nada naquele deserto. O povo tinha Moisés transmitindo a vontade de Deus. Era o povo e Deus, Deus e o povo. Intimidade, solitude. Ainda mais nos dias de hoje, a gente entra em casa, a televisão ligada aqui, computador ali, o celular toca no quarto. A gente não tem, sabe, solitude, estar a sós. Não temos mais isso. E Deus precisa muitas das vezes nos enviar a um deserto para falar, ei, vem ficar sozinho comigo um pouco. Vem ficar num lugar mais reservado. Você precisa de solitude um pouco. Sai do curso do mundo um pouco, sai dessa agitação, sai dessa bagunça. Olha para mim um pouco. Eu quero ficar a sós com você. Eu quero te ensinar. Aleluia. Agora, vamos refletir sobre o que Deus quer nos ensinar no deserto. Essa é a parte mais empolgante. Primeira coisa, Deus quer nos ensinar a depender dele no deserto. No deserto Deus nos ensina sobre dependência. Êxodo capítulo 16. Se você quiser ler comigo, se você quiser anotar para ler depois em casa, eu vou ler alguns textos aqui. Eu preciso te mostrar na Bíblia aquilo que Deus está falando conosco. Amém?
No capítulo 16, versículo 4 de Êxodo diz assim: Disse, porém, o Senhor a Moisés: Eu lhes farei chover pão do céu. Diga comigo, pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Versículo 14, perdão. Depois que o orvalho secou, flocos finos semelhantes à geada estavam sobre a superfície do deserto. Versículo 15. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: que é isso? Grava bem. Que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhes Moisés: Este é o pão que o Senhor deu a vocês para comer. Olha só que coisa. Agora eu vou ler Êxodo capítulo 17, versículo 5. Respondeu-lhe o Senhor: Passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Versículo 6. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. Olha só que coisa. Quem dava de comer para o povo no deserto? Deus. Quem dava de beber? O povo só sobrevivia porque Deus o sustentava com o alimento que vinha do céu, o seu maná. Consegue entender como Deus estava dizendo para aquele povo: eu vou ensinar-lhes a depender de mim nesse deserto? Porque o povo só comia o que Deus mandava, nada mais. Não tinha uma padaria no deserto. Não tinha um McDonald's no deserto. Não tinha. Era o maná, Deus mandava o maná e o povo comia. Quando o povo olha para aquilo, Deus fala: Moisés, amanhã eu vou mandar pão do céu, falar para o povo se preparar. O povo olha para o maná no chão, no deserto, porque o maná caía junto com a geada, diz a Bíblia. E o povo recolhia aquilo. Quando o povo olha para aquilo, fala: o que é isso? Exatamente o termo no hebraico que quer dizer maná. Deriva da expressão: que é isso? Que é isso? Igual a maná. Maná igual a que é isso? Entenda que o povo Deus sustentou o povo, melhor dizendo, 40 anos no deserto, comendo o que é isso? Alguém olhou e disse: o que é isso? Moisés disse: é de comer. Deus mandou, pode comer. Mas o que é isso? É o pão que Deus mandou para vocês comerem. Diz a Bíblia que o maná ele tinha o aspecto de uma semente de coentro, mas tinha gosto de bolo de mel. E o povo comia o que é isso de manhã, o que é isso à tarde, o que é isso à noite. O que é isso assado, o que é isso frito, o que é isso cozido, o que é isso em todo o tempo. Veja como Deus faz as coisas. Imagina alguém comendo, as pessoas comendo, alguém chega e fala: o que vocês estão comendo aí? O que é isso? Está servido? Maná. Imagina o esposo falando para a esposa: meu bem, o que vai ter para o jantar hoje? O que é isso? O que é isso é bom. Gente, como que Deus faz as coisas totalmente na contramão da nossa racionalidade, do nosso intelecto, do nosso entendimento. E o povo passou 40 anos comendo daquilo que Deus lhes dava. Não tinha água. Moisés, acabou a água, Moisés. Estamos com sede, vamos morrer. Deus fala: Moisés, bate na rocha. Bate na rocha. O salmista vai nos dizer no Salmo de número 78, falando sobre o povo de Israel, que Deus fez sair rios da rocha. Rios de água potável. E o rio saiu no deserto. Olha o Deus que nós servimos, eu e você. Amém? Agora, olha só, Êxodo capítulo 13, versículo 21. Êxodo 13, 21 diz assim: durante o dia o Senhor ia diante deles, numa coluna de nuvem. Diga comigo, uma coluna de nuvem. Vamos acordar. Para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo. Diga comigo, uma coluna de fogo. Para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Agora o capítulo 40, versículo 36 de Êxodo. 40, 36 de Êxodo diz assim: sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam
Viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam, só partiam no dia em que ela se erguia. Olha que coisa, gente. De dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel, em todas as suas viagens. Sabe o que guiava aquele povo no meio do deserto? Uma nuvem de dia e uma coluna de fogo de noite. A nuvem ia para a esquerda, o povo ia para a esquerda. A nuvem ia para a direita, o povo ia junto. A nuvem ficava parada, o povo estava parado. Deus guiava o povo em todo o tempo. Não tinha mapa, Moisés perdeu o mapa. Não tinha Google Maps, nem o Waze. O povo estava perdido no deserto. Quem gosta de ficar perdido aí? Ninguém gosta. Deus direcionava aquele povo. Deus estava dizendo para o povo, vocês vão para onde eu mando. Vocês comem daquilo que eu mando, bebem daquilo que eu mando. Eu protejo, eu faço tudo por vocês. Vocês estão nas minhas mãos. Vocês dependem de mim. No deserto, Deus nos ensina a depender dele. Aleluia. E no deserto, gente, Deus confronta o nosso orgulho e a nossa autossuficiência que nos impedem de depender dele. Nós temos na nossa alma algo que diz assim para Deus, Deus, eu sei fazer, Deus. Eu posso fazer, eu consigo. Eu dou um jeito. A gente não fala isso conscientemente, mas lá dentro da nossa alma tem algo que diz, Deus, eu posso. E Deus fala, não, mas eu posso, Deus. Espera, não, mas eu vou, Deus. Não é agora, mas eu estou fazendo. Autossuficiência, Deus confronta isso no deserto. Por isso, Deus, hoje eu quero comer um churrasco, tudo bem. Eu mando as codornizes. Deus, quero comer um pão, tudo bem, eu mando maná. Deus, estou com sede, tudo bem, eu vou tirar água da rocha. Deus, quero um McDonald's. Desculpa, mas não tem hoje. Deuteronômio capítulo 1, versículo 31, Moisés dizendo, também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou como um pai carrega seu filho, por todo o caminho que percorreram até chegarem a este lugar. No deserto, Deus também nos ensina acerca de cuidado. Moisés vira para o povo 40 anos depois e fala assim, vocês vieram até aqui, chegaram aqui porque Deus guiou vocês por esse deserto, como um pai conduz o seu filho no colo. Ele cuidou de vocês com todo cuidado. Aquele texto que nós lemos no início, parte dele diz assim, ó, Deuteronômio capítulo 8, versículo 15. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes, olha isso, e escorpiões venenosos. Moisés vira para o povo e fala assim, vocês lembram que tinha serpente e escorpião naquele deserto? Animais venenosos, peçonhentos. Você lembra? Estão lembrados disso? E Deus guardou vocês até aqui, não foi? Não deixou que nada acontecesse de mal com vocês, não foi? Entenda como que o cuidado de Deus brilha sobre nós no deserto. Quem sabe o deserto que você está passando na sua vida hoje, você diga, Deus, está tão difícil. Deus, tem escorpião aqui, tem serpente, eu estou com medo, está calor, eu não quero mais andar nessa areia, eu não quero mais esse lugar. Deus está dizendo, eu estou com você, eu estou cuidando de você, eu estou te levando para o lugar que eu te prometi. Eu te guio no deserto, eu te sustento no deserto, eu te conduzo em todo o tempo. Você está nas minhas mãos. Aleluia. A nuvem e a coluna de fogo também nos falam muito sobre o cuidado de Deus. Veja bem, a temperatura no deserto hoje, como o Saara, o maior deserto do mundo, o maior deserto quente do mundo, aproximadamente 9 milhões de quilômetros quadrados, chega a 50 graus de dia e menos 5 graus abaixo de zero de noite. Olha que coisa absurda. Imagina o povo naquele deserto, 50 graus de dia, 5 graus abaixo de zero de noite.
De dia é o sol escaldante, de noite tudo escuro e frio. O que Deus lhes mandou? A nuvem de dia que os cobria e fazia sombra para eles, e de noite a coluna de fogo que os aquecia e os iluminava. Até nisso Deus se preocupou com o seu povo para guiá-los à terra prometida. No deserto, o cuidado de Deus por nós é tão grande, Ele nos mostra. É como se Ele estivesse dizendo, filho, filha, estou com você no colo, estou te conduzindo. Mas está um deserto terrível, Deus, tantas coisas difíceis acontecendo, eu estou com você no colo. Não tem problema se o sol está quente, eu coloco uma nuvem de dia, está frio à noite, coloco uma coluna de fogo. Eu cuido de você em tudo. Aleluia. E no deserto, gente, Deus vai nos ensinar acerca de provisão. Provisão. Veja bem, o texto que nós lemos, Êxodo capítulo 16, versículo 14, diz assim, ó. Depois que o orvalho secou, flocos finos semelhantes a geada, estavam sobre a superfície do deserto. Versículo 15. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros, que é isso, maná? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhes Moisés, este é o pão que o Senhor deu a vocês para comer. Assim ordenou o Senhor, cada chefe de família recolha, olha só, quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas, fizeram como lhes fora dito. Alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito não teve demais. E a quem faltou não tinha recolhido pouco, cada um recolheu quanto precisava. Ninguém teve falta de nada, certo? Versículo 19. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte. Moisés falando. Ordenou-lhes Moisés. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Olha isso. Por isso Moisés virou-se contra eles. Cada manhã todos recolhiam quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. Você vai entender. Deus fala, Moisés, estou mandando maná. Só que é o seguinte, ninguém pega para amanhã, só pega para hoje. Moisés deu ordem para o povo. Alguns gulosos, é claro, encheram 4, 5 jarros a mais, levaram para a tenda. Pegaram para a semana toda. Deus fez aquilo apodrecer, cheirar mal e ficar cheio de bichos. Deus estava dizendo, todos os dias eu vou mandar isso para vocês. Não adianta pegar para amanhã, eu vou mandar todo dia. A minha provisão para vocês é diária. Por isso Jesus nos ensinou a orar dizendo, dai-nos hoje o pão de cada dia. E tem mais, Moisés, se o povo não pegar até a hora do almoço, o sol vai esquentar e vai derreter o maná. Porque não vai sobrar maná para amanhã. Aqui no solo não vai sobrar. Eu vou mandar todos os dias para eles. O que Deus estava dizendo para o povo com isso? Eu sou a sua provisão. A cada dia, eu quem cuido de vocês. Eu quem lhes dou de comer. Sou eu. Entenda, gente, que a nossa alma não gosta disso. A nossa alma ela quer estocar tudo. Para 1 ano, 10 anos, 50 anos, a vida inteira. Mas Deus está dizendo, aprenda a confiar, depender da minha provisão. Aleluia. Moisés fala em Deuteronômio capítulo 2, versículo 7. Pois o Senhor, o seu Deus, os tem abençoado em tudo que vocês têm feito. Ele cuidou de vocês em sua jornada por este grande deserto. Nestes 40 anos, o Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês. E não tem faltado coisa alguma para vocês. Nada. Deus proveu vocês em tudo. Olha que coisa, gente. O povo dependia da provisão de Deus. Mas sabe o que Deus ensina também no deserto? Nos ensina sobre transformação de caráter. Sabe por quê? Veja bem, Deus tirou o povo do Egito. Mas no deserto, Deus precisava tirar o Egito do povo. Vou dizer novamente. Deus tirou o povo do Egito, mas no deserto, Deus tira o Egito do seu povo. Porque o povo estava numa cultura totalmente corrompida. O povo estava distante de Deus. O
povo tinha rituais, hábitos que eles aprenderam no Egito, eles nasceram lá no Egito, que feriam a santidade de Deus. Deus não poderia ter um povo para si daquela forma. Moisés sobe para o monte 40 dias para falar com Deus. Deus começa a falar com Moisés e ensinar a ele todas as leis que ele precisava transmitir ao povo. Sabe o que acontece? Êxodo capítulo 32, versículo 1 diz: o povo, ao ver que Moisés demorava ao descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, olha só, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Com quem diz, acho que morreu. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos, de suas filhas e tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo. Olha só isso. Que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Versículo 5. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer, veja bem, e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Esse termo no original se refere a se entregar à orgia, literalmente. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo, Moisés, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses, que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado. Moisés está lá no monte com Deus, na intimidade com o Pai, maior love. Lá embaixo o povo fazendo um bezerro de ouro, idolatrando, trazendo do Egito a cultura pagã e idólatra que eles aprenderam lá. Deus fala: Moisés, esse seu povo aí, olha só como que Deus fala com Moisés. Esse povo que você tirou do Egito não é meu povo, porque eles são obstinados. Eles têm um coração corrompido. Eles se entregam à idolatria e se desviam muito fácil dos meus caminhos. Deus se ira. Não foi nenhuma nem duas vezes, gente, que Deus vira para Moisés e fala assim: Moisés, que tal eu matar esse povo e eu faço nascer uma nova geração de você, um novo povo, uma nova nação, que vai entrar nessa terra prometida? Porque esse povo é muito obstinado, eles não me obedecem, não me conhecem, não querem me obedecer. Do que o povo precisava, gente? De uma transformação de caráter. E é no deserto que Deus molda o nosso caráter. Por isso que Salmos, no capítulo 78, ou melhor, no número 78, diz: sempre que Deus os castigava com a morte, eles o buscavam. O salmista dissertando acerca do povo de Israel no deserto. Com fervor se voltavam de novo para ele. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha, de que Deus, o Altíssimo, era o seu redentor. Com a boca o adulavam, com a língua o enganavam. Olha isso. O coração deles não era sincero, não foram fiéis à sua aliança. Contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. Lembrou-se de que eram meros mortais, brisa passageira que não retorna. Quantas vezes mostraram-se rebeldes contra ele no deserto e o entristeceram na terra solitária. Repetidas vezes puseram Deus à prova, irritaram o Santo de Israel. Olha que coisa, o salmista olha e fala assim: esse povo que teve no deserto era um povo terrível. O povo rebelde. Não acertava uma. E Deus queria transformar o caráter desse povo no deserto. Quem pode entender? Nos desertos da vida, gente. O deserto é algo que Deus utiliza para nos moldar, como o oleiro molda o barro e faz um vaso. Por isso que Jeremias, capítulo 18, versículo 3, vai dizer: então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta ao Senhor. Como o barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos.
ó comunidade de Israel. Deus vira para o povo e fala assim: eu não posso moldar vocês como o oleiro molda o barro? Eu não posso quebrar vocês e fazer de novo? Eu não posso transformar o caráter de vocês e aprimorá-los para levar onde eu quero, da forma como eu quero? Quem quer ser tratado, moldado por Deus aqui? Amém? Por isso que o deserto, gente, é um lugar de metanoia. Palavra grega utilizada 58 vezes no Novo Testamento, que se origina de duas palavras gregas. Meta, que significa além, adiante. Nous, intelecto, pensamento. Metanoia, pensar adiante. Transformação de pensamento, de opinião, de caráter. João Batista começa a pregar no deserto e fala: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Produzam frutos dignos de metanoia, no original. Arrependam-se, transforme a vossa forma de pensar. Tenha uma transformação de caráter, de opinião, de pensamento na mente de vocês. Deus quer fazer isso com a gente hoje, amém? Por isso que Romanos capítulo 12 vai dizer assim, versículo 2, não se amoldem, olha isso, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí você diz: não, mas eu já tenho tanto tempo na igreja, eu não preciso ser transformado no meu caráter. Não, eu não preciso ser quebrado por Deus, não. Já sou um cristão há 50 anos. Paulo está dizendo: o mundo tem um padrão, e se você não tomar cuidado com ele, ele vai te transformar. Você vai se amoldar ao padrão deste mundo. E Deus tem um padrão para você. Quem está no mundo aí, diz amém. Eu estou no mundo. Não sei vocês, mas eu estou aqui no mundo. Estamos aqui, amém? O que nos cerca é o mundo ou não? Sim. Existe um padrão que esse mundo quer colocar sobre nós. Existe um padrão que o Egito colocou sobre o povo de Israel. E o Egito na Bíblia representa mundo. A cultura corrompida deste mundo, assim como era no Egito, quer nos moldar, quer nos fazer confiar no nosso próprio braço, na nossa própria força. Não quer que dependamos desse Deus maluco dos crentes, amém? Por isso, gente, é necessário a gente entender o que Deus quer de nós no deserto. Quero ler o último texto com você, Números capítulo 14, versículo 22. Números 14, 22. Ouça bem. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: até quando esta comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Diga-lhes, juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, olha isso, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que com mão levantada jurei dar-lhes para sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojo de guerra, eu os farei entrar para desfrutarem a terra que vocês rejeitaram. Os cadáveres de vocês, porém, cairão neste deserto. Seus filhos serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Nós conhecemos esse episódio aqui. O povo está na porta da terra prometida. Deus fala: Moisés, envia 12 homens que vão espionar essa terra. Os 12 vão à terra, chega lá, olha a terra, vê que é uma terra boa, de fartura, de bonança, mas tem gigante. Voltam os 12, com um relatório sobre a terra. Josué e Caleb dizem: a terra é boa, tem gigante, mas Deus nos deu a terra, por isso tomaremos posse dela. Os outros 10 não. Tem gigante, a gente não vai conseguir vencer. E deram um relatório negativo para o povo de Israel sobre a terra. Sabe o que aconteceu, gente? O povo começou a murmurar contra Deus, contra Moisés, quase mataram o idoso do Moisés no deserto.
E falaram, vamos levantar um líder para a gente voltar para o Egito. Que a gente não vai entrar nessa terra não, é difícil. Sabe o que acontece? Deus fala assim para Moisés, Moisés, desculpa, não vai dar. Moisés, me desculpa, não vai dar. Esse povo tem me tentado até aqui, Moisés. Eles não acreditam em mim, eles não entendem o que eu quero com eles no deserto. Eles não vão entrar na minha terra. Os filhos deles irão entrar, mas eles não. O cadáver de todos eles vai cair nesse deserto. Porque, mas Deus, nós estamos próximos da terra, estamos aqui pertinho, é só entrar. Não, Moisés. Fala para o povo voltar pelo caminho que eles vieram. E eles vão ficar dando voltas no deserto 40 anos. Porque eles não acreditaram em mim. Sabe o que Deus queria? Uma das coisas que Deus queria ensinar aos israelitas no deserto? Fé. Deus queria dar a eles fé. Mas eles eram incrédulos e não queriam crer em Deus de forma alguma. Moisés falou, vocês podem voltar. Deus não é com vocês. O povo se levanta, tenta entrar na terra à força, morre um monte de gente. Deus não era com eles. E aqueles que sobrevivem voltam e ficam 40 anos no deserto. Sabe por quê, gente? Porque eles não entenderam o que Deus queria com eles no deserto. E sabe o que acontece? O povo levou 40 anos para chegar a um destino que levaria 20 dias. No máximo 20 dias. Alguns estudiosos dizem que até antes eles teriam chegado. A distância do Egito para a Terra Prometida era aproximadamente 425 quilômetros. São Paulo ao Rio de Janeiro. São Paulo ao Rio. E o povo me leva 40 anos para sair de São Paulo e chegar no Rio de Janeiro. Consegue entender isso? Por quê? Porque não entenderam a vontade de Deus no deserto. E quando a gente não entende o que Deus quer de nós no deserto, a gente fica andando em círculos. Muito tempo. E não alcançamos o quê? A promessa que Ele tem para nós. A terra que Ele nos prometeu, as bênçãos que Ele tem para nós. Por isso é necessário atenção. Porque resistir ao tratamento de Deus no deserto. Resistir ao tratamento de Deus é o mesmo que pedir para morrer no deserto. Por isso o povo não entrou naquela terra. E eu quero terminar para orar com você. O que Deus quer de mim e de você nesse deserto? O que Deus quer nos ensinar nos desertos pelos quais nós temos passado em nossa vida? Eu te convido a refletir comigo. O que Deus tem te mostrado, ou Ele tem tentado mudar no seu caráter, o que Ele quer extrair de mim e de você é mais dependência, é mais fé, é mais confiança. O que Ele quer de nós? Eu quero te convidar a pensar nesse momento. Porque Deus tem uma promessa para mim e para você. Existe uma terra prometida lá no alto. E sabe por que nós estamos aqui ainda nesse mundo? Porque o deserto desse mundo está nos lapidando para chegarmos lá. Amém?